Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Que bom estarmos aqui nessa noite, podendo celebrar o Rei Jesus, aquele que reina para todo sempre, aquele que é soberano e aquele para quem nós um dia entregamos as nossas vidas, tomamos a decisão de caminhar com Ele e andar segundo os seus princípios, os seus valores, segundo a sua palavra. Glória a Deus por isso. É um privilégio estarmos aqui, é uma alegria podermos estar juntos celebrando o nosso Rei. Amém? Você está feliz por estar aqui celebrando ao Rei Jesus? Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Hoje eu quero falar a respeito da manifestação da graça. Nos últimos meses, nós temos sido ministrados a respeito de características dos discípulos de Jesus. E hoje, através desse tema, através do texto que nós vamos ler, nós vamos aprender aqui, nós vamos encontrar no momento em que Jesus manifesta a sua graça de uma forma tão acolhedora, de uma forma tão singular, e vamos aprender e vamos tirar lições de como nós podemos também sermos pessoas que manifestam a graça de Deus nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, e nós vamos ler dos versículos 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. O texto bíblico nos diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Queridos, aqui nós temos, nesse relato bíblico, a história de uma mulher que foi pega em adultério e trazida até Jesus. Contudo, o que estava em jogo nessa situação não era a observância da lei, não era o amor por aquela mulher, não era o ensino de Cristo, não era o zelo pela justiça e nem o amor por Deus. Mas o que estava em jogo neste momento era apanhar Jesus em alguma contradição e então acusá-lo e matá-lo. O texto nos diz que essa mulher foi trazida até Jesus pelos mestres da lei e fariseus.
No domingo retrasado eu ministrei aqui sobre características do novo nascimento, o que é um novo nascimento e o que não é um novo nascimento. E nós falamos um pouquinho dos fariseus. Eles eram extremamente zelosos com a lei de Moisés. Mas nesse momento, mais importante do que a lei de Moisés, mais importante do que os ensinamentos, era pegar Jesus em uma falta, para então ter um motivo concreto de acusá-lo, de prendê-lo e de matá-lo. E é interessante também quando nós vemos nos evangelhos a conduta dos fariseus, dos mestres da lei, tão zelosos pela lei, pelos ensinos. Nós vemos homens tão rígidos, tão severos, tão intransigentes com o outro. E aqui nesse episódio, nessa situação, não era diferente, porque eles não estavam se importando com aquela mulher. Não havia um olhar de resgate, de restauração da vida daquela mulher, mas sim prender Jesus. E aí nós percebemos aqui o quanto o tribunal dos homens é mais rígido e mais severo do que o tribunal de Deus. Porque no tribunal dos homens, esta mulher foi envergonhada e condenada. Naquele tribunal organizado por aqueles homens, quando eles a trazem até Jesus, ela estava sendo envergonhada e para eles ela já estava condenada. Mas no tribunal de Deus é diferente. Ela foi exortada a deixar o seu pecado, a abandonar aquela vida de pecado e recomeçar a sua vida. Ela experimentou na sua própria vida o que João escreve no capítulo 1, versículo 17, que nos diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui aquela mulher diante de Jesus sendo exortada a deixar o seu pecado, a abandonar a sua vida de pecado e a recomeçar a sua vida. E não é diferente o que Deus faz conosco. O que Deus quer de nós, a palavra de Deus, e ela nos diz que ela é útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça. A palavra de Deus, o objetivo da palavra de Deus é nos exortar, é nos admoestar, a abandonarmos a nossa vida de pecado e recomeçar dali para frente. E não olhar mais para trás. E aqui, quando o texto de João, capítulo 1, versículo 17, diz que a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés, e a lei era rígida. E pela lei, nenhum de nós obteríamos salvação. Nenhum de nós. Porque nós não temos condições de cumprir todos os requisitos da lei. Mas o texto diz: a graça e a verdade chegou até nós através da pessoa de Jesus Cristo. E aqui, essa graça não se tratava de uma graça permissiva. Não se trata de uma graça onde nós temos prerrogativas para vivermos uma vida de liberdade em busca de satisfazer os nossos desejos. Não é essa graça, não é uma graça barata, não é uma graça que permite que eu e você façamos o que desejamos, porque temos o perdão em Cristo Jesus.
não se trata disso. Porque essa graça de que eu tudo posso, porque em Cristo eu tenho perdão, é uma graça permissiva que me dá liberdade para pecar. E não exige de mim esforço contra o pecado. Então essa graça não é aquela graça que encontra a justificativa de que a carne é fraca, por isso eu peco. Não, mas é uma graça que me confronta em amor e me exorta, me admoesta a viver uma vida em Deus. É uma graça que me capacita vencer o pecado, vencer as minhas fragilidades, vencer as minhas dificuldades. E o propósito da graça, então, não é me dar permissão para o pecado, mas é nos habilitar e nos capacitar para vencer o pecado. E essa graça está disponível a mim e a você através da pessoa de Jesus Cristo. Quando ele diz para ela, para essa mulher, vá e não peques mais. Ele está exortando aquela mulher a mudar de vida, a deixar aquela vida de pecado, aquela vida para trás e recomeçar uma nova vida a partir daquele encontro com Jesus. Mas no tribunal dos homens, essa mulher estava prestes a ser apedrejada, porque o pecado de adultério era considerado para os judeus o mais terrível dos pecados. Então, para aqueles homens, para aqueles mestres da lei, para aqueles fariseus, aquela mulher já estava condenada. E qual era a condenação? Era a morte por apedrejamento. Então, quando eles trazem aquela mulher para Jesus, eles já chegam dizendo, na lei, Moisés nos orienta a apedrejar, nos ordena a apedrejar tais mulheres. E aí eles jogam para Jesus. E o Senhor, o que diz? Porque pela lei, e nós andamos pela lei, é isso que precisa acontecer. Essa mulher precisa morrer. Mas o Senhor, o que o Senhor diz? E aí nós vemos novamente no tribunal de Deus aquela mulher sendo perdoada e absolvida. Em Romanos 5:20 nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde há uma situação de pecado e Jesus entra, ele traz mudança, ele traz transformação e aquela realidade é completamente mudada se nós permitirmos que aquela graça, que essa graça que está em Cristo nos envolva, nos transforme, nos mude. E quando aquela mulher é trazida então diante de Jesus, as atitudes dele são movidas por misericórdia, por amor, por gentileza, por compaixão. Olha o que Jesus diz no Sermão do Monte. Ele nos advertiu que não devemos julgar para não sermos julgados. Ele nos diz que na medida em que nós julgamos, nós também seremos julgados. E Jesus também, no Sermão do Monte, ele destaca do perigo de querermos tirar o cisco que está no olho do outro e não percebermos que temos uma trave nos nossos olhos. E muitas vezes, queridos, é assim que nós nos movemos. Nós exigimos do outro aquilo que nós não praticamos. Ou muitas vezes, nós até estamos tendo uma prática correta.
nós estamos vivendo debaixo dos princípios, da observância da palavra de Deus, e nós queremos exigir que o outro esteja no mesmo momento em que nós estamos. E se o outro não está, nós somos duros, nós somos rígidos, nós somos implacáveis, nós somos intolerantes, sem entender que cada um de nós vive no momento com Deus. Cada um de nós tem um tempo. Às vezes o entendimento já chegou para mim de uma determinada situação, mas para o outro ainda não chegou. Eu já entendi a respeito do perdão, mas talvez o meu irmão ainda não entendeu. E nós cobramos, nós somos rígidos na cobrança, porque nós já alcançamos um nível de maturidade e de observância de alguns preceitos e mandamentos da palavra, mas o outro ainda não chegou. E não é assim que Jesus age com aquela mulher. Pelo contrário, ele se move em compaixão, ele se move em amor, ele se move em misericórdia. E misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. E foi o que Jesus fez. Ele se compadeceu da miséria daquela mulher. Se nós formos imaginar, pensar na situação, ela é trazida por homens, ela foi pega em flagrante, ela foi pega no pecado. Quanta vergonha ela passou, quanto constrangimento ela passou até chegar na presença de Jesus. E Jesus se move em compaixão. E como os discípulos de Jesus, nós precisamos buscar esse coração que se compadece, que se move em amor, que se move em misericórdia, entendendo que cada um de nós tem um tempo, que cada um de nós tem uma experiência com Deus distinta, particular, individual, e que Deus respeita o nosso tempo, Deus respeita a nossa individualidade, Deus respeita o momento em que nós estamos vivendo. Isso não quer dizer que ele concorde com o nosso estilo de vida, não quer dizer que ele concorde com a nossa prática, mas ele é movido, ele se move por nós em amor. E muitas vezes nós somos intolerantes com os outros e complacentes conosco mesmos. Somos críticos com os outros, mas queremos tolerância conosco, com o nosso pecado, com a nossa falha. Ou também, o oposto pode acontecer. Às vezes nós podemos ser tolerantes com o outro, compassivo com o outro, misericordioso com o outro, mas implacáveis conosco mesmo. Temos às vezes facilidade de perdoar o outro, mas temos dificuldade de lidar com os nossos erros, de lidar com as nossas falhas, de lidar com o nosso pecado. Temos dificuldade de nos perdoar e de aceitarmos que nós somos humanos, de aceitarmos de entendermos que nós vamos falhar, sim. Em algum momento nós vamos falhar. Em algum momento você vai falhar com alguém e que alguém vai falhar com você. E às vezes para nós é mais fácil ter misericórdia e compaixão com o outro do que conosco mesmo. Às vezes nós somos muito duros conosco mesmo, somos severos conosco mesmo. Temos dificuldade de nos amar, de nos aceitar, de nos perdoar, de sermos gentis conosco mesmo, com as lutas que nós enfrentamos, com as nossas dificuldades.
estabelecemos para nós um padrão muito alto e quando nós não atingimos, temos dificuldade de lidar com a nossa falha. Diante daquela acusação, naquele momento em que aquela mulher foi trazida até Jesus, quebrada, envergonhada, porque pare e pense, querido, se fôssemos nós pegos num ato que socialmente é extremamente condenado, vexatório, pecaminoso, e sermos trazidos publicamente e o nosso pecado ser exposto. Quanta humilhação aquela mulher, quanta vergonha ela passou para chegar até ali. Mas o texto nos diz que quando eles a trouxeram, a colocaram em pé diante de Jesus, como se realmente ela estivesse num tribunal, o texto diz que ele se abaixou e começou a escrever no chão. Jesus acolheu a dor daquela mulher, soube entender o momento em que ela estava passando. Ela estava em pé, mas com certeza por dentro ela estava caída, quebrada por dentro. Mas Jesus não a olha num primeiro momento, ele não olha, ele não fica em pé olhando para ela, mas ele se abaixa e começa a escrever no chão. Não sabemos o que ele estava escrevendo, mas tem um autor que diz, que ele sugere que Jesus enfrentou aqueles mestres da lei, enfrentou aqueles fariseus que estavam tão seguros da sua conduta, da sua observância da lei, de que eles eram homens íntegros, retos, que não tinham pecado, a pecadora era aquela mulher. Jesus enfrentou aqueles homens tão seguros. Esse autor sugere que Jesus escreveu ali no chão vários pecados. E aí aqueles homens foram se identificando com aqueles pecados que Jesus foi escrevendo no chão. E aqui neste momento, aquela mulher talvez estava tendo que lidar com várias coisas, vários sentimentos. O risco de morte, o medo de morrer, porque ela sabia o que tinha feito e sabia qual era a condenação para aquela prática do pecado. Qual era a condenação para o adultério? Era a morte por apedrejamento. Então, naquele instante, enquanto ela estava ali em pé, enquanto Jesus estava ali escrevendo no chão, muitos pensamentos passaram pela mente daquela mulher. E talvez o medo do risco da morte, num estado tenso, temeroso, um estado de sobrevivência, sem poder fazer nada diante daquela situação. Talvez pensamentos e sentimentos com as críticas e os julgamentos dos demais, daqueles que estavam ao redor e a viram ali e ouviram qual era o pecado dela, e ela teve que, naquele momento, lidar com aquilo, o que os outros estão falando, o que os outros estão dizendo, os outros estão me criticando e me julgando, assim como às vezes nós temos que lidar com o julgamento, com a crítica dos outros, pela nossa forma, às vezes, de falar, pela nossa postura, pelo nosso comportamento. Às vezes nós temos que lidar com isso. E muitas vezes nós temos receio do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar. E com certeza aquela mulher passou por algo semelhante. Também naquele momento, talvez ela tenha
tenha que ter tido lidado com a expectativa do que Jesus diria, porque eles jogam a questão para Jesus. A lei diz que essa mulher precisa ser apedrejada. E o Senhor, o que diz? E naqueles momentos ali, talvez ela estava tendo que lidar com a expectativa. O que ele vai dizer? Ele vai concordar com a lei? Ele vai dizer, cumpra-se a lei, então? Eu penso que naqueles momentos, muitos pensamentos vieram à sua mente. O que Jesus diria? Alguém conhecido, um homem tão falado por todos, mas que ela ainda não conhecia. Ter que lidar com a vergonha de estar exposta, de estar na frente dos outros. Lidar com a vergonha de ter que olhar para Jesus. Era como se o olhar de Jesus fosse ali um espelho no qual ela estava sendo confrontada com o seu pecado. Mas diferente do olhar daqueles homens, de um olhar de acusação, de um olhar de julgamento, de um olhar de condenação, Jesus confronta aquela mulher, porque ele não deixa de confrontar, mas ele confronta aquela mulher com um olhar acolhedor, um olhar gentil, que constrangia o coração daquela mulher, para só depois então acolher e ser revestida de uma graça transformadora, que daria condições daquela mulher de seguir a sua vida, deixando para trás aquele momento, aquele lugar onde ela estava tão fragilizada. Queridos, essa é a graça de Deus, que estava disponível ali para aquela mulher e que está disponível para nós. Deus não é conivente com o nosso pecado. Deus não passa a mão no nosso pecado. Ele nos confronta, Ele nos admoesta, Ele nos exorta a abandonar, mas Ele nos acolhe com um amor tão grande, com um amor tão constrangedor, um amor tão gentil. Um amor que, se eu e você entendermos, nos faz mudar de posição, mudar de direção, abandonar o pecado e viver única e exclusivamente para Ele. No versículo 7, Jesus diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E aqui, sem pecado, não significa só sem pecado. Ah, hoje eu não briguei. Ah, hoje eu não gritei. Ah, hoje eu não menti. Ah, hoje eu não enganei ninguém. Não. Quando ele diz quem estiver sem pecado, ele estava dizendo quem estiver sem um desejo pecaminoso. Porque Jesus fala sobre isso também, que quando alguém olha para alguém com um desejo impuro, já pecou. Então, quando ele diz aqui, quem dentre vós estiver sem pecado, ele não está falando apenas de atitudes pecaminosas, mas ele está dizendo sem o desejo pecaminoso. Então, se você não tiver um desejo pecaminoso, se você nunca tiver o desejo de pecar, então seja o primeiro a tirar a pedra. Olha o que Jesus faz aqui nesse momento. É como se ele dissesse: vocês só podem apedrejá-la se nunca desejaram no seu coração fazer o mesmo. E aí, nesse momento, então, em vez de julgar a mulher, Jesus
oportuniza que todos olhem para dentro de si. A mulher olha para dentro de si e todos aqueles que estavam acusando. Porque com essa fala de Jesus, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus está trazendo para eles o quê? Um momento para olhar para dentro de si. Um convite para examinar-se a si mesmo. Examinar como estava o coração deles. E olha que interessante que esse convite de Jesus, nesse momento, para todos que estavam ali, é praticamente o mesmo das recomendações da ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, 28, quando Paulo diz: examine-se o homem, pois a si mesmo. O que Jesus estava fazendo aqui com essa fala? Como está o teu coração? Você não tem desejo pecaminoso? Você nunca tem o desejo de pecar? Se você não tem, então você pode atirar a primeira pedra. Então você pode criticar, condenar, se você não tem. E é interessante, queridos, perceber que a mesma gentileza que Jesus olhou para aquela mulher, que Jesus estendeu para aquela mulher, Ele também o faz para aqueles homens. Com essa oportunidade, Jesus poderia ter se levantado, Jesus poderia ter brigado com aqueles homens, Jesus poderia ter confrontado severamente aqueles homens, Jesus poderia ter pego a lei e confrontado, mas Ele não o faz. De uma forma serena, de uma forma gentil, Ele oportuniza que cada um reflita a respeito de si mesmo. E aí todos saíram daquela experiência tendo um encontro com Jesus. Todos. Aqueles homens também foram exortados no seu pecado. Primeiro, o pecado de julgar, de condenar aquela mulher. E eles receberam uma palavra de Jesus que os levou a refletir e a desistir de tamanha rigidez e inflexibilidade. Porque às vezes nós também somos assim. Às vezes nós somos tão rígidos, tão inflexíveis. Mas Jesus faz cada um olhar para dentro de si, avaliar o seu coração e se desarmar da rigidez, da dureza, da severidade. Queridos, e hoje eu estava orando de manhã e falando isso para Jesus. Jesus, eu não quero ser assim. Eu não quero ser rígida, eu não quero ser dura, eu não quero ser inflexível. Mas eu quero ter essa gentileza que o Senhor tem, essa amabilidade que o Senhor tem, essa compaixão que o Senhor tem, esse amor que o Senhor tem. É esse coração que eu quero ter. E eu não sei você, mas às vezes para mim é mais fácil ser dura com os outros e ser flexível comigo. É ser intransigente com o outro, é não ter paciência com o pecado do outro. Por achar que eu já entendi algumas coisas, o outro já tem que ter entendido também. Por achar que, porque eu tenho alguns anos de caminhada e já vivi algumas coisas com Deus, o outro que tem menos tempo, ou o outro que chegou agora, o outro que ainda não teve o mesmo entendimento que eu tive, ele tem que estar no mesmo lugar que eu estou. E aí eu sou dura, sou implacável, sou intransigente, sou inflexível. E não é isso que eu quero. E eu creio que não é isso que você quer também. Mas experimentarmos dessa graça de Jesus e também sermos aqueles que estendem essa graça de Jesus àqueles que estão ao nosso redor. E foi isso que Jesus fez.
Jesus fez com aquela mulher, mas também Jesus estendeu graça para aqueles homens, dando a eles a oportunidade de refletirem sobre si mesmos, sobre aquilo que estava dentro deles. Em nenhum momento Jesus xingou, em nenhum momento Jesus foi grosseiro com eles. Enquanto ele escrevia no chão, com muita graça, ele chamou a atenção daqueles homens para si mesmos. E só depois disso, ele liberou uma palavra, porque eles estavam aguardando uma resposta. Eles perguntaram: e o Senhor, o que dizes? Só depois, Jesus liberou uma palavra. Jesus não esmaga a cana quebrada. Nos versículos 10 e 11. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Os acusadores. Ninguém a condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Ele declarou: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Aquela mulher já estava quebrada, aquela mulher já estava destruída. Aquela mulher não precisava que ninguém mais apontasse o seu pecado. Jesus não esmaga a cana quebrada. Pelo contrário, o objetivo dele é resgatar, é restaurar, é levantar. Ah, queridos, às vezes nós somos tão impiedosos. Às vezes nós somos tão duros com o outro. Às vezes nós somos tão intolerantes com o pecado do outro. E muitas vezes movidos pelo zelo da palavra, pelo zelo, pela observância da palavra, mas tão duros, com tanta falta de amor. Jesus valoriza a lei. As suas palavras aqui não invalidam a lei de Moisés. Jesus expõe a gravidade do pecado, mas ele ama a tal ponto aquela mulher de restaurá-la. Vejam que Jesus não disse que a lei não valia, não disse que a lei não deveria ser seguida. Não, ele não fez isso. Mas ele amou aquela mulher de tal forma a restaurá-la. Ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Aquela mulher merecia morrer, mas Jesus usa o seu poder para salvar, para restaurar. Ele valoriza aquela mulher, chamando-a por um título honroso, o mesmo que ele usou para sua mãe. Ele disse mulher, o mesmo que ele usou para Maria. Chamando-a de mulher era um título honroso. Jesus valorizou aquela mulher. Ele não disse que ela era inocente. Ele não disse que o pecado dela não tinha importância. Ele não mandou aquela mulher para casa como se nada tivesse acontecido. Contudo, ele não a condenou. Mas ele a ordenou que abandonasse o estilo de vida pecaminoso. Perceba, queridos, que o mesmo ele fez com aqueles homens que estavam julgando. E que voltaram para sua casa. Todos aqueles que estavam ali assistindo aquele momento, voltaram para sua casa com um importante ensinamento sobre julgamento e misericórdia para si e justiça para o outro. Que muitas vezes é assim que nós nos movemos. Nós queremos que Deus e as pessoas tenham misericórdia de nós. Mas quanto ao erro do outro, nós queremos que a justiça seja feita. E Jesus oportunizou que aqueles homens ali, naquele momento, aprendessem sobre justiça e sobre misericórdia. E ele faz mais. Ele a encorajou. Ele disse: vai. Volta à vida.
Queridos, olhe como Jesus é precioso. Olhe quantas lições nós podemos, quantas lições de graça nós podemos tirar desse momento. Nos lembramos, ele não. 1 João 1, capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Jesus fez com essa mulher? Perdoou os seus pecados. E quando ele diz, vai, volta para a tua vida. Você não precisa ficar aqui chorando, você não precisa ficar aqui achando que não tem mais jeito, que o Senhor não conta mais com você, que você não é mais digno, ou que você não é mais digno. Não, porque quem nos dignifica é Jesus Cristo. Ele é que me faz justo, Ele é que me faz digno de receber a graça. E Jesus faz isso, Ele resgata essa mulher, Ele oferece a ela graça capacitadora para retomar a sua vida a partir daquele encontro transformador. Eu penso que quando aquela mulher foi colocada em pé diante de Jesus, ela não tinha mais esperança nenhuma. Provavelmente o que ela achava era, acabou para mim, é o meu fim, eu vou morrer aqui. Mas a partir daquele encontro, Jesus manifesta a sua graça de tal forma que capacita aquela mulher a voltar à sua vida, retomar uma vida diferente, agora abandonando o pecado. E Ele oferece essa condição para a mulher e para os homens também. A partir daquele momento em que Ele permitiu, oportunizou que aqueles homens refletissem a respeito da sua conduta, dos seus comportamentos, Ele estava dando condições para aqueles homens também de viverem debaixo da graça e não debaixo da rigidez
da lei, da severidade da lei. Vejam, queridos, que Jesus acolhe a dor. Jesus se move em misericórdia, em compaixão, em gentileza. Jesus não julga, mas Ele perdoa e Ele encoraja. E como discípulos de Jesus, Ele nos convida a termos essa postura também, a termos esse posicionamento. E eu não sei qual é a sua realidade hoje. Hoje você pode estar vivendo um momento como daquela mulher, deparando-se com o próprio pecado, olhando para a sua condição de miserabilidade na presença de Deus, reconhecendo que se não for Ele, eu estou perdida. De que se não for Ele, eu não consigo vencer. De que se não for por Ele, eu estou condenada. Mas também nós podemos estar na condição daqueles homens legalistas, que julgam, que se julgam saber de tudo, saber o que é certo e o que é errado. Porque às vezes nós estamos nessa, nós tomamos essa posição. Às vezes nós tomamos esse lugar de julgar e de condenar o outro. Nesse lugar de que eu sei, eu já aprendi. Você não sabe. Você está errando. Você não consegue. Mas independente do lugar onde nós estamos hoje, nós podemos estar envergonhados, quebrados, por causa do pecado, por causa dos nossos erros, por causa das nossas mazelas, mas nós também podemos estar neste lugar de legalistas, intransigentes, inflexíveis com o outro e conosco mesmo. Talvez você possa estar vivendo um momento em que você está com dificuldade de lidar com coisas a respeito dentro de você mesmo, talvez nem que você tenha feito, mas que estão dentro de você e que você sabe que está dentro de você, que eu sei que está dentro de mim e que Jesus também sabe que está. Aqueles desejos que estão dentro de nós, que nós sabemos que estão ali e que Jesus sabe também. E diante dessa realidade, que eu não posso esconder nada dele, eu me quebranto. Porque eu posso esconder dos outros, mas eu não posso esconder dele. Queridos, nós não fomos chamados para viver de queda em queda. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos chamados para viver de glória em glória, de vitória em vitória. Às vezes nós estamos vivendo uma vida cristã que é uma constante luta. É luta, é luta, é luta. Mas Jesus nos chama para viver de glória em glória. E o que é de glória em glória? De crescimento em crescimento. Eu venço aqui hoje. Talvez amanhã eu não vença ali. Mas eu me levanto e continuo. Olhando para o autor e consumador da minha fé, porque se eu for olhar para mim mesma, eu vou retroceder, eu vou parar, eu vou desistir. Quantas vezes você já se deparou dizendo para Deus, Deus, eu estou aqui de novo, Deus, confessando de novo esse pecado? Quantas vezes você já se deparou envergonhado diante da presença de Deus? E dizendo, Senhor, eu estou aqui falando a mesma coisa. Só que a Bíblia diz que quando nós confessamos, Ele lança no mar do esquecimento. Então Ele não se lembra mais. Mas eu estou ali, quebrantada, contrita, dizendo, Deus, de novo, eu estou lidando com essa situação. E o que Ele faz? Ele não nos lança fora. Eu lembro que o pastor Edson usava uma expressão assim, se o bebê se suja no barro, o que você faz? Você dá banho no bebê e joga o que fora? A água.
e não o bebê. Você dá banho no bebê, a água fica toda suja, porque ele estava no barro, e você joga a água fora, e não o bebê. E é isso que Deus faz conosco. Quando nós nos arrependemos, Deus lança fora o quê? O pecado, e não nós. Pelo contrário, Ele nos restaura, Ele nos fortalece, Ele nos capacita e nos ajuda a vencer dia a dia as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. O Espírito Santo nos capacita. Essa é a graça, queridos. Essa é a graça capacitadora. A graça que me ajuda a viver de glória em glória, de vitória em vitória. É a graça que quando eu erro, eu confesso, mas eu me levanto e continuo na certeza de que Deus está comigo e o Espírito Santo está me ajudando. O Espírito Santo está me capacitando. O Espírito Santo está me fortalecendo. E essa graça disponível para essa mulher, essa graça disponível para esses homens, ela está disponível para mim e para você. Examine-se a si mesmo. O Senhor está nos dando a oportunidade nessa noite de examinarmos a nós mesmos, a olharmos para dentro de nós. Como está o nosso coração? Eu sou dependente dessa graça, eu não sei você. Eu sou dependente dessa graça. Porque muitas vezes eu faço aquilo que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Às vezes eu não quero falar de determinada forma, quando eu vejo, eu falei. Às vezes eu não quero pensar determinada situação e dar vazão àquele pensamento. E eu faço. Mas o bem que eu quero fazer, nem sempre eu consigo fazer. Mas a graça de Deus, que conhece o meu interior, conhece a minha essência, conhece as minhas fragilidades, essa graça me envolve, me acolhe e me ajuda a vencer de glória em glória. De glória em glória, de vitória em vitória. E Jesus está nos dando a oportunidade nessa noite de examinarmos a nós mesmos. Quais são as nossas áreas de fragilidade? Quais são as nossas áreas de pecado? Quais são? Olhar para essas áreas de fragilidade e entender que elas fazem parte da natureza pecaminosa. E por isso eu preciso da graça. Porque por mim mesma eu não consigo vencer essa natureza pecaminosa. Mas eu preciso me revestir do novo homem que está em Cristo Jesus. Então, reconhecer as minhas áreas de fragilidade, aceitar que elas fazem parte da natureza pecaminosa e por isso eu preciso da vida que está em Cristo Jesus. Eu preciso olhar para mim mesmo e para o outro com um olhar de compaixão, de gentileza, de acolhimento. Que eu não devo julgar para não ser julgado. Mas permitir que o Espírito Santo me mova em compaixão, em misericórdia e acolhimento. E aquele que não tem pecado, se nunca sentiram o desejo de pecar, seja esse que atire a primeira pedra. E eu creio que essa não é a nossa condição, porque todos nós, em algum momento, já pecamos e sentimos o desejo de pecar. E temos dentro de nós o desejo de pecar. E é por isso que nós precisamos do toque, da força e da graça capacitadora de Jesus para vencer todos os dias.
Essa é a graça, queridos. Essa é a beleza do Evangelho e da graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E nessa noite, eu quero convidar você, e eu me coloco junto com você, nessa atitude de examinar a mim mesmo. Olhar para dentro de mim agora. Jesus está neste lugar. Jesus estava ali, enquanto aquela mulher estava em pé, sendo acusada, sendo julgada. Jesus estava ali, dando a oportunidade de cada uma daquelas pessoas de olharem para dentro de si. E Ele nos dá essa oportunidade hoje, de olharmos para dentro de nós. Qual é a nossa condição? A condição daquela mulher era de pecado, de miséria, de vergonha, de humilhação. A condição daqueles homens, daqueles mestres, daqueles fariseus, era de acusadores, de julgadores, de críticos, condenadores. Para então pegar Jesus numa falha e prender Jesus, matar Jesus. Qual é a nossa condição hoje? Qual é a minha condição? Qual é a sua condição?